Olá, pessoal! Então agora a gente vai trazer algumas perguntinhas de revisão sobre o tecido ósseo. Então a primeira pergunta é: em relação às características gerais do tecido ósseo, assinale a incorreta. Letra A: serve de adesão e sustentação aos músculos esqueléticos. É verdadeira. Letra B: é um tipo de tecido conjuntivo de suporte, assim como o tecido cartilaginoso. Também é verdadeira, é um tipo de tecido conjuntivo, então. C. Tem como componentes células como as osteoprogenitoras, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Também é verdadeira, todas essas são células do tecido ósseo. E por fim, então, a letra D, que é a nossa resposta. A preparação da lâmina histológica de tecido ósseo pode ser por descalcificação, componentes minerais são preservados, ou desgaste, componentes minerais são perdidos. Essa é a resposta porque ela é incorreta, né? Tá trocado. Na descalcificação, os componentes minerais são perdidos e no desgaste, os componentes minerais são preservados. Então, agora nessa questão, nós vamos tentar identificar essa célula do tecido ósseo. Eu vou trazer algumas dicas antes da gente ver a resposta juntos para nós tentarmos responder. Então, essa célula é a única que não provém das células mesenquimais, ela provém da medula. E ela participa da remodelação óssea, reabsorvendo o osso. Ela é uma célula grande, móvel, tem bastante lisossomos e ela é multinucleada. Minha última dica é que ela fica na superfície óssea. Vocês sabem que célula é essa? É o osteoclasto. Questão 3, pessoal. Em relação às células do tecido ósseo, assinale a incorreta. Letra A. As células osteoprogenitoras são achatadas, com um núcleo pequeno e citoplasma escasso, pois são células com maquinaria reduzida. É verdadeira. Letra B. Os osteoblastos têm maquinaria pouco desenvolvida, embora sintetizem a parte inorgânica da matriz óssea. É falsa. Então essa é a nossa resposta. E por que é falsa? Porque os osteoblastos, eles têm uma maquinaria muito desenvolvida e eles sintetizam justamente a parte orgânica da matriz óssea. Eles têm um nucleolo proeminente, ribossomos livres, Golgi desenvolvido, enfim, tem uma maquinaria abundante. E por consequência, se a nossa resposta é a letra B, as alternativas C e D estão corretas. Nesse Identifique a Célula, nós vamos tentar identificar essa célula e eu vou também dar algumas dicas para facilitar essa identificação. Bom, essa célula, ela sintetiza a parte orgânica da matriz, elas mantêm a sua capacidade de se dividir, tem um formato cuboide ou poligonal e formam uma camada de células na superfície óssea. Quando elas estão cuboides, elas estão em intensa atividade e quando estão achatadas, elas estão em pouca atividade. Então, essas células são os osteoblastos. Em relação à matriz extracelular e classificação macroscópica e microscópica, é incorreto. Letra A. A parte inorgânica é constituída em sua maioria por cristais de hidroxiapatita. É verdadeira. Letra B. A parte orgânica é constituída principalmente por fibras elásticas. É falsa. Então, essa é a nossa resposta. Por que é falsa? Porque a parte orgânica é constituída principalmente por fibras colágenas. Colágeno tipo 1, por exemplo. Nós também temos algumas outras proteínas não colaginosas, como glicoproteínas multiadesivas, proteoglicanas, mas a maior parte, então, são fibras colágenas. E a letra C e a letra D, então, estão corretas. A proporção entre os componentes minerais e orgânicos é importante para a manutenção da integridade do tecido ósseo, verdadeira. E a parte esponjosa do osso é mais interna e a compacta é a mais externa, também é verdadeira. Agora, nesse Identifique a Célula, observando essa imagem, nós podemos ver que a célula ela está envolta por matriz territorial, em grupos exógenos, que está ali ao redor da matriz interterritorial. Acho que a gente já percebeu, então, que, na verdade, essa célula aqui, nessa imagem, ela faz parte do tecido cartilaginoso. Esse é o condrócito. A gente colocou essa imagem só para lembrar que os tecidos que já passaram, eles ainda são importantes. Então, a gente sempre deve se atentar para pensar se a imagem não é uma pegadinha. Então, essa imagem aí é uma imagem de cartilagem hialina, não é uma imagem de tecido ósseo. Agora, a nossa última pergunta de tecido ósseo. Então, sobre os sistemas ósseos do osso lamelar. É incorreto.
Letra A. O sistema de Havers Ostions é cilíndrico, longo e formado por 4 a 20 lamelas dispostas desorganizadamente. Essa já é a nossa resposta. Letra A. Porque ela é incorreta justamente porque esse sistema ele é organizado de maneira concêntrica, então não é desorganizado. E aí, por consequência, a letra B e C estão corretas, né? O sistema intermediário ou intersticial é o sistema de Havers-Ostions parcialmente destruído durante o crescimento, irregular por conta da remodelação do tecido ósseo que vai acontecendo. E C, o sistema circunferencial é composto por lamelas paralelas. Também é verdadeira.